E- Hello! Hello, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E você, como está? Eu tô bem, graças a Deus. Oi, Andressa, tudo bom? Olá, pessoal. Ok, podemos iniciar então nossa sequência. Só para eu ir apresentando enquanto o pessoal chega. Eu sou a Vanessa, Laura já me conhece, eu já conheço Laura. Estou com essa semana de conscientização, porque aqui eu recebo muitos directs de muitas pessoas ansiosas, preocupadas com uma situação esquisita. Então, eu resolvi ajudar de alguma forma, chamando vocês, especialistas nas mais diversas áreas. E por isso eu convidei o Lauro. Lauro é muito de coisa, né, Lauro? Lauro é diretor do Instituto Potencialize, hipnólogo, especialista em que mais? Constelação familiar, PNL sistêmica. É uma sombrinha de pessoa. Eu vi que você fez uma live ontem, mas eu tava tão atarefada, eu queria tanto ter assistido. Aí quando eu fui ver, não tinha ficado salva. É, Não, a gente vai crente achando que tá salvo ali, que tá tranquilo, e aí quando foi ver, não tava. Acho que era por causa do presente, né? Você falou que ia anunciar um presente lá, que só ia ficar disponível pro pessoal que tiver. sim. É, nós vamos criar um movimento. Nós criamos já uma sequência de atendimentos ao vivo, online, a partir da semana que vem, todos os dias às 18 horas, aqui, horário de Cuiabá. Nós vamos estar atendendo o pessoal que está em casa, que está precisando de um coach, de uns direcionamentos. Nós vamos estar procurando auxiliar essas pessoas, né? Nesse momento aí, eu acho bem importante a gente dar as mãos para se Concordo, sentir um pouco mais tranquilos. concordo plenamente. E como é que foi ontem? Como é que foi? Você já fez um atendimento ontem? Ontem online? É. Não. Ontem aqui no Instituto nós fazemos vários, né? Mas na live não. A live foi mais para atender alguns pedidos que a gente teve sobre algumas práticas com o coronavírus, o que que a gente estava pensando sobre isso aí. E aí a gente falou só um pouquinho, só para dar uma tranquilizada no pessoal, o Entendi. olhar sistêmico um pouquinho como funciona. Aí eu guardei os mistérios para hoje. Ah, muito bom, muito bom. A Luzia tá passando aí. Oi, tudo bom? É a Luzia que tá passando aí. É, Oi, tudo bem? Então, eu queria iniciar porque eu sei que você tem muita coisa para falar. Eu te convidei para você. Inclusive, ontem eu estava conversando com Tiara, que você conhece. A gente sim, estava contando como é que tá lá nos Estados Unidos, que lá está um pouco mais complexo que aqui no Brasil, porque está tendo terremoto. sim. E tá uma função. Então, o que eu quero que você traga o seu olhar sistêmico, né? Para coisa das pessoas estarem tão desesperadas com toda essa coisa de saber que vai acabar coisas e essa sensação de escassez. Traz pra gente um pouquinho do sua expertise sistêmica. Gente, peraí, eu tô com um negócio aqui, sacanagem, hein? Vou ficar aparecendo a live inteira com o negócio do aparelho. Ó, maravilha! Coisas da vida real. Coisas da vida da live. Então, o movimento sistêmico, o olhar sistêmico, a ciência sistêmica, ela
ela tende a pensar no todo. O movimento sistêmico, para mim aqui, da maneira que eu trabalho, ele está direcionado à terceira consciência, o que a gente chama de terceira consciência. Seria a consciência que alguns chamam de Deus, né, de consciência divina, que é a consciência que gerencia leis no universo para que a vida continue, para que as coisas continuem, que a vida continue. Então, nós temos os comportamentos, as escolhas, né, na humanidade que nem sempre são favoráveis à vida, que nem sempre gerenciam o melhor para o todo, para o conjunto. E toda vez que a humanidade escolhe caminhos que tomam o sentido contrário ao da vida, o sistema se reestabiliza, ele equilibra o sistema. Ele é como se ele não deixasse nem para um lado, nem demais para o outro. Ele vai equilibrando para que o todo chegue junto. Ele não quer uma divisão do bem e do mal. Ele quer a transformação para que todos consigam alcançar o mesmo nível juntos. Então, ele equaliza toda a condição humana. Essa é a ideia do sistema. Então, ele sempre está buscando equilibrar. Então, hoje no mundo, nós temos sistemas diferenciados, porque dentro desse sistema global, desse todo, nós temos vários outros sistemas menores. É como se fossem os nossos órgãos. Nós temos o corpo como inteiro, o ser humano, e temos vários outros órgãos colaborando para que tudo funcione. Quando um desses órgãos, um desses países, desses grupos começam a agir de maneira a não pensar no todo, a disfuncionalizar o todo, existe um equilíbrio que esse todo gerencia em cima dessa parte para que ela se equilibre e se adapte ao todo. Então, várias vezes a humanidade passa por situações onde ela é levada a se conscientizar do real sentido da vida, né? Porque nós vivemos um momento hipnotizados com a nossa mente. Ela vai criando realidades e percepções do mundo onde a fantasia toma conta e nos desconecta da necessidade de estar vivo, da real missão da vida. Então, muitas vezes somos tomados por situações que não aceitamos com muita facilidade, que não desejamos, mas que são necessárias para que a gente possa acordar um pouco e entender o que realmente faz sentido no planeta, o que realmente faz sentido para os seres humanos como um todo. Entendo. E essa situação do corona mas eu entendo assim. Eu constelei o corona aqui, essa situação aqui no Instituto, num workshop que tivemos essa semana, e foi interessante, porque nós colocamos o coronavírus, a humanidade e a saúde. Estava preocupado com essa situação, a gente estava querendo saber como tomar as posturas aqui como empresário, né? Eu tenho outras empresas também, eu queria saber qual direcionamento tomar. E o que possivelmente aconteceria nesses dias para frente. E quando eu coloco a humanidade, eu coloco o vírus primeiro, né? O coronavírus, e ele fica em movimento, ele fica andando pelo espaço. Aí depois a gente coloca a a humanidade fica parada, olhando para a morte, olhando para um movimento que não gera vida. Foi bem interessante isso. E quando eu coloco a saúde, olha só, para mim foi um choque. Quando eu coloco a saúde traz o coronavírus para a humanidade. Então, o coronavírus é um movimento de saúde para a humanidade.
exatamente esse movimento de equilibrar o comportamento humano, de acordar as pessoas para uma espiritualização, para um movimento todo. Essa espiritualização é isso, é entender que a gente faz parte de algo maior, né? Que a gente não é indivíduo, como as pessoas acreditavam. Que o Só para pessoal... fazer uma adição com o que você falou que eu achei muito interessante, é que eu estou refletindo muito sobre as medidas, né, que a gente está sendo direcionada a ficar em casa e tal, mas eu vejo isso com muito apego. E aí é exatamente isso que você falou sobre essa questão de as pessoas estão olhando para a doença, né? Então eu vejo isso com muito apego, as pessoas ficam bem desesperadas e não saem de casa e tal. Eu participei de uma live mais cedo que há vírus, há bactérias em todos os locais. Nós somos mais bactérias do que seres humanos. E que quem estiver tão preso a esse apego, segundo a minha interpretação, não vai conseguir passar a fase, não vai conseguir passar essa fase, porque está preocupado ainda com coisas que já era para ter se preocupado, né? O excesso, quando eu falo do apego, é o excesso de preocupação, se a pessoa vai viver, se a pessoa não vai viver. É a falta de consciência de que a gente ainda é um todo, né? A gente ainda faz parte do sistema. É não saber que existe um sistema, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Sim, com certeza. Uma coisa que eu sinto que é enraizada no ser humano é o medo. Porque ele vem. O medo como se fosse uma emoção primária no ser humano. Ele vem há milhares de gerações trazendo a vida, permitindo a vida das pessoas, né? Através do medo que a gente evita a morte muitas vezes, que a gente se cuida, né? Que a gente busca algumas percepções. Porém, ele é um péssimo conselheiro. O medo não é um bom conselheiro. Ele limita demais a percepção e a visão do ser humano. O cuidado, eu acredito assim, na abundância. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o cuidado, Deus tinha colocado tudo de muito abundante na terra, mas que o cuidado não existia muito, porque quanto mais cuidado a gente toma, e ainda acontecem as coisas que a gente não gostaria. Então, era importante tomar cuidado, né? Mas hoje eu vejo o cuidado no sentido de da gente tomar cuidado com o negativo, da gente tomar cuidado com piorar uma situação que às vezes, muitas vezes, por falta de uma paz, de uma clareza maior, de uma visão de positivo, a gente acaba criando uma fantasia, né? E piorando uma coisa que nem sempre é tão assim como a gente imagina. Como eu tive essa percepção quando eu fiz a constelação, porque eu achei muito interessante a saúde trazer um vírus, né? A saúde trazer e gerenciar tudo isso que está acontecendo. E quantas vezes isso não aconteceu na minha vida? Né? Eu percebi que isso aconteceu várias vezes na minha vida. Alguns erros que eu cometi, muitas vezes eu não queria me encontrar com um acerto de contas, digamos assim. Né? E quando eu me encontrei com esse acerto de contas, deu aquela reviravolta, aquele sofrimento todo, mas logo, logo, eu estava me sentindo muito melhor e contente de ter pago a conta anterior, porque ele tinha me levado a um nível maior. Eu tinha ganho uma percepção de muito, muito maior. Eu tinha aprendido que algumas atitudes não valem a pena. Então hoje eu sinto isso, eu sinto que é bem interessante a gente desapegar do modelo antigo de viver, né? Hoje a gente está podendo aí com essa oportunidade ver que existem várias outras maneiras de trabalhar, de se relacionar, de dizer o que a gente sente, de procurar sentir coisas boas, né? É um momento para muita gente que não gosta da internet, que não entende nada de internet, se atualizar. Eu cancelei uma aula de amanhã para os alunos aqui e a gente criou um Instagram privado, né, para dar as aulas online para esse pessoal no Instagram. E eu tenho umas senhorinhas na sala, bem
bem senhorinhas mesmo. Eu E vi elas uma estão. quando eu fui no workshop, eu vi uma bem senhorinha. É aquela lá. Ela é muito querida, ela é a nossa bonequinha aqui do Instituto. E ela vai criar o Instagram dela, bem bacana, eu achei barato. Ela, nossa, eu não vou ficar sem ver aula, não, eu vou ter que criar um Instagram, vou aprender a mexer com isso. Então, eu vejo que muitas pessoas que estão com medo, que estão apegadas no modelo antigo de gerenciar os seus negócios, de ganhar o seu pão, de uma maneira forçada, mas eu sinto que o sofrimento vai depender do tamanho do seu apego. O quanto você consegue soltar aquilo que você não tem controle, né? E as pessoas que têm mais facilidade, que treinam, que vêm. Agora vou dar uma alfinetadinha na galera. A pessoa que fala mal dos coaches agora, eu acho que vão precisar de alguns coaches que falam mal do pessoal da PNL, vão precisar dessa galera hoje se encontrar com essas palavras e entender, graças a Deus, eu acredito, graças à vontade de auxiliar o bem, a gente tem a oportunidade de mudar de opinião e descobrir as coisas mais profundamente, né? Que essas técnicas, elas não estão no planeta à toa, elas realmente funcionam e são muito mais poderosas do que as pessoas imaginam. Esse ano, para mim, entre o ano passado e esse ano, tem sido um verdadeiro exercício de soltar o controle. Total, assim. O meu modo de operar sempre foi sobrevivência. Então eu tinha que ter todas as variáveis possíveis e eu venho percebendo. E Tanto eu lembro da nossa primeira sessão de coaching. então assim, tinha que ter muito controle e aí eu venho percebendo o quanto isso é cansativo, o quanto isso me emperra assim, e aí eu venho fazendo alguns exercícios de desapegar, soltar o controle, delegar para mim, delegar funções dentro da empresa é um desafio. Delegar para outras pessoas fazerem com o meu perfil de tem que estar tudo certo, bonito e organizado. Então, assim, e esse ano veio como uma porrada, porque tinha umas 4 semanas atrás que eu vi uma pessoa falando sobre o apego e o estilo de vida que eu quero viver, eu quero viajar, eu quero sair por aí fazendo curso meu modelo é ensinar aqui e aprender ali e de novo vai no ciclo. E eu percebi que eu tinha tanto cacareco em casa, viajar desse jeito, com esse tanto de cacareco. E aí eu comecei a olhar, a expandir o olhar, e eu percebi, não é só em casa que eu tenho cacareco. Eu tenho cacareco na vida. É assim, fico guardando mínimas coisas que não vão servir de nada. E eu cheguei à conclusão que isso é o apego. E aí, nesse momento que eu deveria estar desesperada, porque o banco não está funcionando, a gerente está de férias, várias coisas. Tá sem água aqui no escritório, porque o moço que eu alugo aqui não pagou água. Eu tô aqui fazendo live, fazendo conteúdo, porque eu tô exercitando a minha habilidade de soltar o apego. Porque eu percebo que é preciso. Quanto, é igual você falou, quanto mais apegada a gente tá às coisas. Ah, mas como assim? Eu não preciso mais me preocupar com dinheiro? Não, não é isso. É o excesso dessa preocupação. E aí só agora algumas fichas vêm caindo, assim. E eu percebi também, até o dia que eu fui no workshop aí no Instituto, que muito do que pesa, né, do que pesava na minha cabeça da incapacidade de decidir, era um monte de coisas que eu precisava decidir que eu não precisava decidir, porque eu ficava carregando. Tipo, eu não tenho que ficar pensando nisso, eu não tenho que decidir isso, eu não tenho que gerenciar isso, nem é que eu tenho conta, né? Então eu concordo plenamente com você. E eu vejo esse movimento da terra, né, da natureza. Eu até mandei um áudio para você falando que eu vi o vídeo e achei muito interessante. Assim como o nosso corpo. Eu falo que tudo aquilo que a gente não consegue resolver no nosso inconsciente, né? Perdão, no nosso consciente, o nosso inconsciente manda ali um sintoma, uma doença, um negócio para te ajudar, porque tá pesado demais pro seu consciente resolver. Então vem por uma forma de uma doença psicossomática. Parece que eu vejo o mesmo movimento com a Terra. Tá bom, já que vocês não estão conseguindo sozinhos, vamos trazer uma possibilidade, né?
isso. Uma coisa muito ancestral, muito, não sei, eu tenho um feeling assim de que a Terra está passando por um espaço de transição, assim, deixando de ser uma coisa e entrando em um outro patamar de consciência. E hoje, até hoje, eu gravei um vídeo falando sobre isso, porque me irrita muito ficar falando mal dos brasileiros, porque subiu o preço aqui, porque subiu o preço ali. Eu não sei, eu acho que é o foco, né? O meu foco está para outras coisas. Porque onde eu olho, eu vejo gente ajudando. Hoje eu assisti um show da Sandy pelo Instagram, porque eles querem entreter as pessoas, eles querem divertir as pessoas. Tem gente liberando conteúdo de curso, tem gente liberando várias coisas. Tem gente fazendo live aqui comigo, 9 horas da noite, disponibilizando o melhor do seu tempo, do seu conteúdo, fazendo um sessão ao vivo para ajudar as pessoas. Então eu percebo que o que era um movimento muito egoísta da gente olhar só para dentro, só para o meu eu, né, na verdade, para fora, agora eu estou sendo obrigada a olhar para fora, mas por dentro de mim. Então, tá chegando, gente. Olá, seja bem-vindo à live, tudo bom? O Patrick chegou aqui, tava o cliente dele. Então, essa é a sensação que eu tenho, que é como se a gente estivesse subindo um degrau, assim, de consciência geral. É igual você Sim. falou, são as partes, né, que compõem o todo. Então, é como se todos nós fôssemos corpo dessa coisa maior, que é a Terra, né? Então, para mim é isso, é mais ou menos isso. Mas aí eu ainda fico me perguntando, tipo, como é que funciona na cabeça de algumas pessoas esse desespero geral, essa coisa geral. E eu tô aqui, good vibe, não sei explicar, não sei o que foi que a água que eu bebi que eu tô desse jeito, mas sei lá. Bem legal. Dentro do movimento sistêmico, a gente faz uma média. A gente pensa na média, por exemplo. A gente entende o ser humano como nível de consciência, capacidade de entender a vida. Então, vamos dizer que a gente tem vários níveis de consciência, como eu vou dizer assim, vários tipos de religiões, né? Cada religião vai num nível, entendo assim. Então, você imagina, você pegar o nível mais terra e o nível mais ar, a humanidade, eu acredito que o equilíbrio dela está aqui no meio. Então, ela vai buscando equilibrar isso daí, puxando o mais baixo. Sempre puxando devagar o mais baixo, mas sempre respeitando o mais baixo. Agora, o sistema, ele funciona assim. Olha só que interessante que a gente vai falar agora. Do bom e do mal. Porque, dependendo da consciência, o bom e o mal mudam de lugar. Uma coisa que é boa já não é mais. Por exemplo, quando eu falo de mim, Lauro, tem um monte de... Eu vou comer aqui, e eu estou ali no self-service, por exemplo, eu vejo um pedação de bife bem gordão, mais gordinho que os outros, mais suculento. Eu pego aquele bife para mim, né? Eu estou pensando na consciência individual. Quando eu estou pensando no grupo, o bem já não é pegar o melhor bife para mim. É dividir os pedaços de bife de maneira igual, onde o grupo se sente pertencente e bem. Então o bem muda de lugar, não é mais para mim, é para o grupo. E nesse movimento tem esse outro bem, esse outro grupo que é o todo. O todo, ele muitas vezes destrói um grupo, ele mata um grupo para que o outro continue. Por exemplo, de maneira lúdica, a história do dilúvio conta mais ou menos isso. Ela mata um grupo de pessoas num tipo de comportamento para que outro grupo de pessoas, num outro tipo de comportamento, continue. Para que a unidade, a vida, continue dentro de um equilíbrio melhor. Ou de atitudes que realmente permanecem com a vida, fazem a vida continuar. Então, o bem vai trocando de lugar. Como é que o bem é matar, né? Como é que o bem é uma doença? É nesse sentido o coronavírus, para os movimentos sistêmicos. Para o movimento sistêmico, muitas atitudes que a gente, pensando no eu, não é legal, mas quando você pensa no todo e no resultado dessa atividade, dessa situação,
traz as pessoas a uma outra percepção, a outro nível de entendimento. E aí cabe a questão da escassez mesmo, porque o que vai ficar escasso é o nível de consciência mais baixo. Ele vai acabar. Por quê? Porque essa situação ela eleva o planeta ou o comportamento humano para um pouquinho mais para cima. Então, a fase um da pirâmide aqui ela é eliminada. Porque senão, como crescer? Como subir? Não tem como. Precisa eliminar uma parte para fazer um bem para o todo, um bem maior. Esse é um movimento sistêmico. Eu tive conversando com uma pessoa que eu quero até citar aqui. Eu tinha separado um material até para a gente colocar aqui, mas não vai ser possível, porque eu estou utilizando o meu celular e está nele. Eu conversei com uma astróloga chamada Eunice, e ela postou um trabalho, o estudo da astrologia, né, dessa situação do planeta agora. E ele realmente, é isso que você falou, essa percepção que você tem, ela se confirma na astrologia e se confirma no movimento sistêmico, que é uma transição do planeta mesmo, é uma subida de nível. Alguns comportamentos vão, aos poucos, deixando de serem possíveis no planeta. Né? Por exemplo, há um tempo atrás, não era possível a comunicação em tempo real. Né? Uma carta demorava, às vezes, até meses, dias, para chegar num determinado lugar. O mundo agia e vivia numa velocidade. Hoje o mundo é muito mais rápido. As coisas acontecem em tempo real, muitas vezes. A gente tem informações em tempo real, mas não com qualidade. Muita fake news, muito desespero, muita gente vivendo o caos. Né? E é justamente isso que a gente está combatendo aqui agora. Dizendo que Então, sim, é um movimento de cura, é um movimento de se unir à família, de repensar no seu negócio, dá tempo de aprender algumas coisas para quem conseguir soltar, né, esse movimento que você estava falando do desapego, quem conseguir soltar o jeito antigo e descobrir que agora é o momento de começar algo diferente e que vai ter tempo para isso e que está tudo se organizando para que isso aconteça, vai sofrer menos. Eu acredito até que vai dar um salto daquilo que achava que era possível, vai ver que é muito mais possível outras coisas. eu tô chamando esse momento de a revolução online. Eu acho que vai surgir muitas coisas aí, as pessoas vão redescobrir um jeito de fazer marketing, de fazer vendas, de sair do jeito arcaico, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, que é uma pergunta bem peculiar. Eu acho que eu até gostaria que as pessoas não mal interpretassem isso, mas vão perguntar porque eu quero saber. Né? Tô curiosa. Eu entendo sobre o todo, eu entendo sobre parte da eliminação, eu entendo sobre a consciência. Mas, por exemplo, faz sentido eu querer escapar de alguma coisa que não tem escapatória? No sentido, faz sentido por exemplo, me esconder em casa se, se sistemicamente isso está programado para que muitas pessoas façam a passagem e tudo mais? Qual é a sua visão disso? Porque eu ainda não tenho uma. Tô aqui de quarentena, tô tranquila, não tô Sim, incentivando ninguém a sair e fazer carnaval eu na rua. entendi. É com Mas carinho, a pergunta é com carinho, né? Entendi. é, Primeiro ponto que eu entendo da humanidade e do movimento sistêmico é respeitar as leis. Quais leis? As leis que geram vida, que permanecem a vida, que fazem a vida continuar. A eternidade é isso, a força eterna, né, que alguns chamam de Deus, é continuar a vida. É o caminho que gera a vida, que eles chamam do caminho do bem. Né? O caminho do bem ele foi feito, ele é construído, a meu ver, para gerenciar a vida, para permanecer a evolução humana, a evolução da espécie. Ok. O confinamento hoje, ele é um cuidado, é um cuidado. Como cuidado, eu acho que o máximo cuidado ainda é pouco. O máximo cuidado ainda é pouco. E esse cuidado, ele vem, além de gerenciar
na minha opinião, e na sua também, pelo que você disse, uma revolução online, uma revolução do conhecimento, onde as pessoas dentro de casa vão gerenciar o quê? O conhecimento. Aquilo que elas têm, poder dizer ao mundo, olha, eu sei fazer isso. A ferramenta que eu trabalho aqui, o Coach Sistema Humanizado, ela é essa ferramenta e muitas outras, o marketing online, a PNL através da internet, muitas outras ciências, são várias. Eu estou vendo, assim, hoje é perceptível que elas vêm dando ao indivíduo voz e poder de se sustentar. Então a pessoa, ela, através da individualidade dela, de algo que só ela tem, poder auxiliar o próximo e gerenciar uma troca com o outro, poder se sustentar daquilo, né? Essa é a minha história, pelo que eu te conheço é a sua também, né? A gente se sustenta daquilo, dos nossos sonhos, daquilo que a gente faz. Então, eu acredito que ficar em casa hoje é uma coisa interessante, porque muitas vezes essa, essa imposição da morte, essa imposição da troca, daquilo que não é possível, ela nem sempre ela vem de maneira individual. Ela vem por comportamento. Eu acredito no o que elimina a primeira faixa lá de baixo é o comportamento. Qual comportamento está sendo eliminado? Às vezes o desrespeito ao todo é um comportamento que pode ser eliminado. Às vezes a falta de união é um comportamento que aos poucos vai ser eliminado. Tem vários comportamentos que vão deixando de fazer sentido quando a gente pensa no todo. Então, eu acredito que eu demorei para tomar a decisão, acredito que demorei assim. Hoje, agora à noite, eu tomei a decisão de fechar o instituto, né? De não dar aula amanhã, de fazer todo o movimento online, porque eu ainda estava pensando como gerenciar isso aqui dentro. Se eu daria aula presencial aqui com estratégias de, por exemplo, a minha equipe abriria e fecharia as portas, seriam distribuídos máscara a todos, seriam distribuídos sacolinha para os pés, para as pessoas não trazerem nada da rua, vários, várias atitudes de higiene, mas eu percebi que não, que o mais interessante seria gerenciar esse momento online mesmo, conectar essas pessoas com a sua família. Eu percebi que o bem ia ser melhor, porque o marido não sabe o que a mulher está fazendo aqui, ele não sabe o que ela está aprendendo, agora ele vai poder ouvir lá através da aula que a gente vai fazer, ele vai poder se conectar um pouco, os filhos vão estar mais perto, eles vão poder saber e se tranquilizar com o movimento que a gente realiza, a gente vai poder ajudar mais pessoas, tem tanta coisa que eu acho que vai acontecer nesse momento, sabe? A gente vai ter um pouco mais... Eu me considero um privilegiado, porque eu tenho uma equipe muito bacana, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, é, eu até estava pensando na hora que você estava falando assim, de trabalhar o desapego, que você está passando por isso. Imagina só, eu sou um cara extremamente realizador, eu sempre fui ativo demais, né? Um perfil assim, executor. E hoje, nós somos parecidos. E aí é bem interessante, porque eu tenho mais duas empresas, né, que surgiram aqui. E aí, a minha sócia, eu tenho uma sócia de uma empresa de contabilidade e consultoria financeira, que ela é muito sistemática, ela é financeira, né? É contadora. Então, os mínimos detalhes, é incrível a capacidade dela para os mínimos detalhes. E eu tô soltando tudo isso. Estou num movimento onde eu pego o melhor de cada um, sabe? Eu estou vendo habilidades, eu estou treinando líderes e estou cada vez trabalhando menos. Então, o meu tempo é bem Hoje eu entendo o que é ser dono de um negócio. Muito tempo eu fiquei escravo de um negócio. Hoje não. Hoje eu treino a minha equipe para gerar o resultado. Né? Eu estou mais treinando o meu pessoal, incentivando eles, dando a eles a condição de serem grandes, para que através de uma equipe de grandes, a potencialize se torne maior. Então eu tenho muito tempo vago, onde eu estou vago no sentido de onde a empresa está crescendo, está atendendo, nós damos consultoria empresarial, pessoal, empresarial que eu falo assim, nós atendemos grupos de pessoas dentro de uma empresa ao mesmo tempo, aí temos
a gestão de executivos, que é uma pessoa por vez, mas ainda empresarial, tem as terapias, que esse é um dos carros-chefes do Instituto. Então, assim, quando eu estou nesses atendimentos individuais, eu estou lá na minha sala, pensando no futuro da Potencialize, pensando no futuro da Organiza, pensando no futuro da empresa de marketing. E assim, eu estou tão feliz, porque eu posso brincar com a minha filha a hora que eu quero, eu posso ir no shopping a hora que eu quero, eu faço o que eu quero hoje na minha vida. É muito interessante esse momento de desapego. Mas eu só pude viver tudo isso quando eu desapeguei do que eu acreditava que era trabalhar e como era trabalhar e o que eu devia fazer para gerar resultado e que a renda só vinha de um jeito. É muito interessante a desconstrução das crenças limitantes, né? Na Sempre, prática. a gente fez umas várias constelações minhas que não conseguia desapegar de um emprego que nem me pagava ainda, tamanho que era o apego de não conseguir sair das coisas. Mas enfim, eu tô melhor. Entendi. Depois que você me passou essa resposta, me veio o pensamento de que ainda há oportunidade de muitas pessoas mudarem comportamento, Sim, né? sempre vai ter. Então, ainda há oportunidade de elas mudarem. Então, há esse tempo de resguardo para que elas possam ver além e mudar o comportamento. Mudando o comportamento, elas acabam agregando e não prejudicando a nossa terra. E aí Eu acredito mais, no perdão. faria mais sentido elas continuarem e permanecerem vivas, carregando a mensagem adiante, do que apenas nascer tudo de novo e tal. E renovar o ciclo. Agora eu entendi essa questão aí, fez muito sentido para mim. É porque o movimento ele não é punitivo. Esse movimento ele não gera punição àquele que não se adequa. Ele não pensa dessa maneira. Pelo menos a meu ver, ele é corretivo, ele vai corrigindo. Então, muitas vezes, muitas pessoas que têm a condição de dar esse passo adiante, com esse momento, vão conseguir fazer essa transição, vão ganhar um empurrão para gerenciar essa transição. Outras pessoas não vão conseguir mudar o comportamento. E aí eu acredito que vão sofrer muito mais, muito mais. E como eu sou terapeuta, né, eu tenho muitas terapias, é o que eu mais faço hoje. Até quando é questão empresarial, geralmente é terapêutica, o negócio empresarial. A coisa mais difícil, que eu vejo mais corriqueira, mais comum, é a autopunição. Eu atendo algumas das maiores empresas do estado e você vê o dono, por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa e uma pessoa que chegou lá em cima. Nossa, eu admiro pra caramba a empresa, sabe? Um faturamento absurdo, inúmeras pessoas, centenas de pessoas como colaboradores no estado inteiro. E a pessoa falando, nossa, eu não consigo, eu quero desistir porque eu errei demais, são tantos erros e não sei o quê. Nossa, eu não aguento mais errar. Aí eu fiz a pergunta seguinte para ela. Eu falei, se a gente pudesse pegar tudo que você sabe hoje e entregar para tua filha ou para o teu filho, por exemplo, qual seria a maneira que a gente gerenciaria essa transição de experiência, de você para ele? Como é que você acha? O que tem que acontecer com ele para ele chegar onde você chegou? Ela falou, ele vai ter que viver. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você está me falando que todas essas experiências te trouxeram até onde você chegou. E não foram erros, então. E ela pegou, nossa, eu falei isso? Foi bem interessante. E ela saiu daqui muito mais leve e disposta a continuar. Recentemente, quando eu estava lá no Espírito Santo terminando minha formação como trainer, antes disso a gente fez uma ponte, né, que é do master ao trainer, porque a IEM, que é a certificadora que certifica o instituto, é muito exigente. Então, para fazer os 3 cursos, precisa ter 18 dias cada curso. Tem muitas horas de sala de aula. Então, a gente teve que passar por essa ponte. E a gente trabalhou um sistema de emoções que a gente passa por uma espiral e a gente identifica quais são as emoções
quais são as ações, os comportamentos e em que nível de evolução que a gente está. É muito interessante, porque eu venho falando isso já tem um tempo. Eu tinha uma questão que eu achava que eu precisava resolver aqui bastante, né? Que me incomodava era a agressividade, a raiva, a, a reatividade, as situações e tal. E aí, quando eu fiz a gente fez esse movimento lá, e apareceu uma coisa que eu não fazia ideia, que estava na minha cara, mas eu não percebia, que era a culpa. É exatamente o que você fala, que é a culpa. Então, a culpa, né, essa sensação de ter que sentir culpa, trazia de bagagem a agressividade, a raiva, a impulsividade, porque eu precisava me sentir culpada no final da conta. Né? Eu precisava, se eu não me sentisse culpada, eu não estava feliz, qualquer coisa. Para eu sair de um emprego bagunçado, eu não podia, porque eu me sentia culpada. Como assim eu vou sair? Não posso sair, tem que ficar aqui sofrendo. E aí, quando não bastasse eu achava que as pessoas tinham que sofrer também. E eu comecei a reparar, e aí agora trazendo um paralelo com o que você falou, que dentro da nossa cultura, nós praticamente fomos ensinados a viver com culpa. Porque se não for difícil, se não for suado, se não for, tipo, 10 caminhões de lama para você carregar nas costas, não é bom, não é honesto, não tem serventia, não é de Deus, não vai pro céu, sei lá o quê, várias coisas que as pessoas falam por aí. E eu percebi que, num nível geral, né, como você também percebeu aí no seu trabalho, que a gente, enquanto população brasileira, estamos ainda um pouco distantes da prosperidade total por conta da culpa, né? Porque se você parar para pensar, o Brasil, tipo, não tem um país tão rico quanto o Brasil. Não tem um país que tenha um povo tão esperto quanto o Brasil. Mas ao invés da gente usar a nossa inteligência, a nossa expertise aí de dar o jeitinho brasileiro para crescer, a gente usa para baixo, para se sentir culpado. Isso é um problema. Então eu estava aqui pensando, como que eu vou fazer para resolver essa parte em mim que precisa olhar para a culpa, né? Como um todo, das outras pessoas também, porque eu não posso curar ninguém, eu posso só curar as minhas partes que estão ainda, porque se eu ainda estou olhando para isso, é porque ainda tem coisas para serem olhadas. Mas é uma junção aí com o que você falou, faz muito sentido. Ei, Luana, tudo bom? Olha só o que eu vou te falar agora. Um dos maiores. A coisa que eu mais estudo é isso. A coisa que eu mais estudei na minha vida é a culpa. Olha só o que eu descobri. Tá vendo isso aqui? É Eu uma vou carteira? soltar. Tá aí, Caio, de quem é a culpa? da gravidade. Certeza que é da gravidade. Ela é minha, né? Eu Não, é da soltei. gravidade. Se você tivesse uma estação coisada lá no negócio lá, que sei lá qual é o nome, ficava lá parado. Se ela ficava parada, mas se eu soltar, ela fica parada aqui, ó. Se eu não soltar. Para ela cair, ela precisou de um movimento meu. Como tirar essa culpa de mim agora? Como tirar a culpa de um ato que eu cometi? Não é possível. A culpa não se tira de ninguém. A culpa é algo inerente ao ser humano. Nós erramos o tempo todo. Não durante, digamos assim, nós erramos durante a vida inteira. Momentos acertamos, mas erramos muitas vezes. A questão que eu percebo que vira doença é toda culpa, todo sentimento de culpa vira uma doença. Quando eu acredito que eu tenho que me punir porque eu soltei a cadeira, a carteira. Quando eu falo assim, olha, não, tá tudo bem, eu não tinha habilidade, cansei a mão e tudo mais. Eu justifico para mim que consigo criar um caminho para frente, beleza, a vida continua. Porém, quando o sentimento de culpa não consegue, ele existe de maneira negativa,
eu jogo essa culpa para cima de mim como um sentimento negativo. Eu não devia ter soltado a carteira. Ela, ela, eu não mereço mais ser feliz. Eu não mereço. Como as pessoas estão sofrendo? Porque esse movimento gera doença. Todas as pessoas que eu atendi na minha vida, seja empresário, seja as empresas, seja as pessoas físicas, o movimento negativo que existia, tudo que atrapalhava era culpa. Então, hoje eu procuro a culpa que as pessoas sentem de maneira inconsciente e os reflexos que ela gera na pessoa, no comportamento da pessoa. E ela é tão interessante porque ela é tão desconexa, ela é tão. Ela consegue. A culpa no dedão do pé consegue alterar o seu último fio de cabelo. Muitas vezes a pessoa vai procurar aqui o problema. E ele está lá embaixo. E aqui só está o reflexo. Hoje o coach sistêmico que eu desenvolvi, a ferramenta é essa. É justamente buscar no mais profundo do ser humano o diagnóstico do o que gera a dificuldade. Olha só, contei o meu segredo. Do que gera a dificuldade. E todas as pessoas, quando você descobre a cura, é como aquele rapaz que passou pela Terra um tempo atrás, dizia, a verdade liberta. É como Freud também, que passou pela Terra, dizia, a verdade também liberta. É exatamente isso que eu tenho percebido. Quando a pessoa descobre o porquê e percebe que ela não faz sentido se martirizar, digamos assim, eu falo para os meus clientes assim, quando eles são cristãos, né, pensam em Deus, se ele tiver que jogar um raio na sua cabeça, relaxa, ele não vai errar. Agora não precisa você jogar esse raio na sua cabeça. Enquanto ele não jogar, vai para frente, meu amigo, segue o rumo. Se ele tiver que te acertar, ele te acerta. E aí a pessoa fala, nossa, meu Deus, como a vida É fica uma boa fácil. metáfora, é uma boa metáfora, excelente. É isso que eu uso hoje. Então eu consegui compreender. E é tão interessante isso, porque até as doenças que parecem assim. Vou te contar um caso de uma pessoa que eu atendi aqui. Uma senhora de 60 e poucos anos, ela não conseguia mais ir no banheiro. Ela ia se operar. Eu atendi ela, era uma quarta-feira, umas 6 horas da tarde, 5h30. E ela ia se operar na segunda-feira. Aí ela ia para o hospital na sexta, ia fazer alguns procedimentos e tal. Na quinta-feira, a filha dela na quarta-feira à noite, umas 9 horas da noite, a filha dela me liga. Lauro, a filha dela mora no andar de cima da casa, uma casa de 2 andares, a mãe mora embaixo e ali em cima. A minha casa tá podre. A minha mãe entrou no banheiro e não sai do banheiro. Que absurdo. E o que que a gente trabalhou com essa senhora? Nós trabalhamos uma culpa que ela tinha de um fato, de um acontecimento, de quando ela tinha 30 anos de idade, onde ela se culpava por uma atitude que ela tomou, e ela não conseguia, como ela ficou com idade, né, com 60 e poucos anos, achando que ia morrer, e que Deus não a perdoaria, que ela iria para o inferno, ela começou a se martirizar com essa sensação, com esse medo, e o organismo dela foi se trancando para que ela não falasse, porque ela queria contar para a pessoa que ela tinha magoado, com aquela atitude, que ela acredita que magoou com aquela atitude, que ela realizou. E a pessoa estava doente, e ela falava, se eu contar, essa pessoa não vai aguentar e vai acabar morrendo, e eu vou para o inferno do mesmo jeito. E virou uma bola de neve absurda. Quando ela percebeu que aquela atitude que ela cometeu aos 30 anos deu a ela muitas coisas boas, mas muitas coisas boas aconteceram por causa daquela atitude. Ela falou, meu Deus, o que eu achava que era ruim foi bom. Eu não preciso mais ficar me martirizando, eu não preciso resolver dessa maneira, eu não preciso contar para aquela pessoa que eu fiz isso. Ah, Maria, ela conseguiu se libertar e foi no banheiro. E não se operou, já tem acho que 2 ou 3 anos que eu a atendi. E ela fala, cara, você me livrou da faca. Bem interessante. Essa Se livrou da insanidade de soltar o que não é meu, né? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Não ficar se martirizando, né?
pegando coisas, se julgar, a gente não tem condição de se julgar, a gente não conhece, nós não conhecemos o nosso coração o suficiente para nos julgarmos. Né? Esse cara que passou pela Terra, ele fala assim, não julgar o próximo, que é mais próximo de nós do que nós mesmos. Faz muito sentido. Hoje eu estava fazendo uma live e eu falei justamente sobre essa questão da gente, a forma como a gente fala com a gente mesmo. Eu vou falar a gente, né? Mas pode ser que o a gente não inclua você, não inclua as outras pessoas que estão aí assistindo, mas é um agente geral. Quem nunca falou assim, putz, que sacanagem, nossa, como eu fui, e algum xingamento que não foi legal. Mas essa questão de como que eu vou tratar outra pessoa bem se eu não estou me tratando bem? Eu reparei muito isso também. E aí, às vezes, a gente espera que as outras pessoas me tratem bem, que as pessoas me tratem bem enquanto eu não estou me tratando bem. Como é que eu posso esperar isso das pessoas? É. Minha esposa que o diga. Porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito. Que nem você falou, né? A gente quer empresário geralmente tem um sonho para realizar e tem um objetivo. E aí entender que esse objetivo ele precisa ser construído em conjunto e que muito aceitar o universo nesse objetivo é expandir a nossa consciência, a nossa forma de fazer as coisas. Para mim não foi muito fácil entender. E aí gerenciar o meu jeito de ser das pessoas, cada dia para mim é uma oportunidade de conseguir aceitar o outro e me aceitar também. Né? Quando eu aceito o outro, eu começo a me aceitar um pouco mais. Eu entendo que eu só faço ao outro aquilo que eu faço para mim. Né? Eu cobro do outro aquilo que eu cobro de mim. É bem interessante, isso é muito claro nos atendimentos. Quando você vê uma mãe cobrando exagerado de uma filha, ou de um irmão, de um pai, é porque ele cobra dele, ele não aceita aquele comportamento nele, ele não aceita no outro. Ele não consegue dividir que ele é ele, o outro é o outro, que o outro pode fazer o que quiser, né? E que não necessita do nosso julgamento nem da nossa permissão. Mais Isso é uma bem vez, nosso amigo interessante. aprende, né? Exato. Esse é a escassez. A gente é tão escasso de ferramentas, de percepções, né, que nos limitam. Hoje eu estou buscando me conectar cada vez mais com essa terceira consciência nos atendimentos, nas coisas que eu faço, para que eu consiga desempenhar um trabalho maior e saia da limitação do eu, né? Você falou que são que é a terceira Três consciência, consciências. né? A primeira e a segunda seria o quê? A Assim? primeira é o eu, a consciência do eu, onde tudo é o ego, né? É tudo melhor para mim. Então é a melhor casa, é a melhor roupa, é o melhor trabalho, tudo é meu, é o melhor pedaço de carne. É meu. A segunda é o grupo. Quando eu pertenço a um grupo, por exemplo, quando eu faço parte do grupo dos gordinhos, hoje eu estou no grupo dos gordinhos. Do grupo dos tchutchuco que faz aquela coisa com patins lá, que você faz negócio com patins, eu não sei fazer. É, pode ser, dos patinadores, né? Eu não faço parte de um outro grupo. Toda vez que eu pertenço a um grupo, eu me excluo de outro. Então, querendo ou não, eu não faço parte do todo. Quando eu faço parte do. Eu vejo muito na internet uma coisa terrível que a gente vê. É quem faz parte do grupo do Bolsonaro não gosta do PT, quem faz parte do grupo do PT não gosta do Bolsonaro. Né? Não são todos, mas uma grande maioria. Essa questão de excluir o outro, sabe? Se não é o meu grupo, não serve. Se não é o meu grupo, não presta. Essa é a segunda consciência. Ela é um pouquinho maior, porque ela não cuida só de mim, ela me faz pertencer a um grupo, mas ainda não gera a vida como um todo, porque ela está na competição. Um grupo é maior que o outro. Ela ainda não é um sistema. O sistema é pequeno, é o grupo. É como se fosse cuidar de um órgão só. Então aqui é um coração, aqui é um pulmão. Cada um se achando mais importante. Cada um se achando o belo e o feio. E aí tem a terceira consciência, que é aquela que vai, ao custo da vida, fazer o que tiver que fazer com as outras duas.
Se ela tiver que eliminar, ela elimina. Entendi. Ela vai gerenciar as leis que vão permanecer com a vida. Ela está a serviço da vida e não de um grupo. Não adiantou. Ela vai fazer a continuidade. É o eterno que as pessoas chamam. É o eterno. Manter o eterno funcionando. A vida. A natureza. Entendi. Agora eu entendi essa. E a única possibilidade geral é eu me unir à terceira consciência e fazer parte do todo sem resistência. Esse é o que o cristianismo prega, né? É a gente aceitar a força superior, a força do bem, que só ela é eterna. É mais ou menos isso. De maneira religiosa, de maneira científica, todo mundo vai se unir a essa força de uma forma ou de outra. Porque tudo vai se transformar em energia, no final das contas. Mas eu ainda acredito que existem duas energias, né? Pelo menos nesse momento de transição, quando a gente fala de transição, a gente está falando de um fluxo, de um movimento. Então, movimentar de um tipo de atitude para outro tipo, de um tipo de energia para outro tipo. Enquanto existir esse primeiro, porque eu entendo assim, que a consciência terceira, ela quer fazer o quê? Quer ser plena. Ela é plena. Mas ela quer que todos sejam plenos. Então ela vai levantando todo mundo até se encostar, até tudo ficar bom, perfeito. Enquanto isso não acontece, o elevador vai subindo. Os que vão ficando para trás, vai sendo espirrado. Entendi. Você acredita que já vai acabar o nosso tempo? Sim, acredito. Porque coisa boa dura pouco. Faz sentido, faz sentido. E eu aqui, ó, fiz a live inteira com um negócio aqui de alguma coisa que eu comi, mas fazer o quê? Realidade. Então, chiquérrima, Então, como Laura, sempre. muito obrigada por esse momento. Se você me der permissão, eu quero postar no YouTube e marcar lá o seu canalzinho, porque eu vi que agora vocês Com estão certeza. com o canal no YouTube, sofisticados. Estou adorando esse novo momento do marketing. Então, você tem uma empresa de marketing agora também, que eu não estou nem sabendo. Estamos construindo lá. Eu quero dizer o seguinte, você permite me dar um minutinho? Com certeza. Eu quero dizer que você mora no nosso coração e não paga aluguel, que me sinto muito feliz de ter você como amiga, como uma pessoa de caminhada de jornada, aí, uma colega de trabalho, né? Sinto o prazer de estar junto com você. Sempre que precisar de mim, quero poder estar à disposição, tá? De poder te auxiliar. Sou muito feliz de estar aqui. Espero que o que eu disse colabore de alguma maneira com o teu público, com com a tua pretensão, né? Com o que você gostaria que tivesse acontecido. E se eu disse alguma coisa que não fez sentido, peço que me desculpe, tá bom? Minha intenção foi boa. Fez tudo sentido aqui. Fez tudo sentido. Muito obrigada mesmo. Vou desligar antes que a gente seja derrubado e eu não consiga salvar. Muito obrigada, meninas. Boa noite, Palquia. Quem tava mais aí? Andressa. Boa noite. Ela está aqui do lado. Beijo. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.